A minha origem é de uma igreja presbiteriana do interior do estado, interior de 9, 10 mil habitantes. E eu acredito, e eu quero fazer esse questionamento, da diferenciação entre o secularismo e a possibilidade do crente viver de forma santa em todos os aspectos da vida. Porque, assim, pode ter sido uma experiência só minha, mas eu observei no final da década de 90, entrando na década seguinte, que a igreja adotou uma postura, a igreja presbiteriana do interior adotou uma postura que, na minha visão, e eu posso estar equivocado, que não foi a mais correta. Por exemplo, os jovens, os adolescentes, o grupo que eu enturmava, tinha uma vivência praticamente que cotidiana na igreja, jogando futebol, jogando vôlei, tinha as reuniões de oração durante a semana, no sábado tinha programação esportiva, evangelismo em praça, domingo estava na escola dominical. Então, o adolescente, o jovem, vivia na igreja com atividades espirituais e com atividades sociais de lazer. Aí então começou o movimento do avivamento lá na minha região, avivamento, aí tudo que era de futebol, de vôlei, passou a ser, se o jovem só quer jogar bola, isso é coisa de diabo. O jovem de Deus está aqui, lendo a Bíblia, falando em língua, tal. E eu acho que o resultado não foi o melhor. Por exemplo, nós tínhamos os namoros, eram todos ali, de adolescente da igreja. Hoje a maioria casou com gente que não é, depois desse casou. Então ficou na igreja lá. Assim, o pessoal mais que se amoldou a uma atitude de não questionar. Então, existe essa distinção entre o que é secularização e o que é uma vida cristã santa em todos os aspectos da existência. Ele é chamado para viver no mundo. Quando Jesus ora, ele ora não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então é impossível nós vivermos numa sociedade de crentes, uma utopia, né? Viver num lugar que só tem crente, o prefeito é crente, o vereador é crente, o padeiro é crente, e vamos viver no nosso mundo crente. Não. O ideal bíblico é viva no mundo, até porque nós somos embaixadores de Cristo, a proclamar as boas novas da salvação para essas pessoas. O secularismo se dá quando eu abraço a forma como essas pessoas estão se comportando. Então deixa eu pegar de forma prática um advogado é joia, né? Advogado, sabe o pastor Samuel, um advogado crente. Quais seriam os problemas para um advogado crente? Ele defender a causa de alguém, na minha opinião, que ele sabe que é culpado. Aí um advogado da minha igreja falou o seguinte: mas pastor, o advogado trabalha com a verdade do cliente. Tudo bem, o cliente contou a história, você acreditou na história dele e vai defender aquilo. Você não sabe se é verdade ou mentira. O problema é quando o camarada chega e se fala o seguinte: ó, matei, me defende. Ou eu quero me livrar, faz alguma coisa. E o advogado começa a jogar com as mesmas armas que nós vemos aí fora, de manipulação, de tentar usar brechas da lei para desculpar aquele que tem culpa. Ou a pessoa que trabalha com marketing vai vender um produto que ela sabe que é horrível, mas ela vai dizer que é o melhor produto do mundo. Essa mentalidade é equivocada e secularizada. Eu escutei esses dias uma entrevista com o Washington Oliveto, que não é crente, e eu gostei demais da postura dele. Um programa de humor quis pegar no pé dele, dizendo o seguinte: você tem coragem de usar um produto que você anuncia? E a resposta do Washington Oliveto foi a seguinte: eu só anuncio coisa que eu acredito. Ou seja, é lógico que eu vou usar. Se ele está mentindo ou não, eu não sei. Mas a resposta dele é coerente. Mas eu tenho visto crentes que vão trabalhar e começam a usar as mesmas armas. Um contador crente que ajuda o seu cliente a sonegar imposto. E não se posiciona contra isso, porque ele vai dizer: eu vou perder clientes. Mas esse é o preço a se pagar para ficar do lado da escritura. Então, o secularismo se dá quando eu estou agindo no meio do mundo e começo a copiar o estilo do mundo, desse mundo.
Isso é problemático. Agora, eu viver nesse mundo, dando testemunho de vida, testemunho de fé e sendo fiel a Deus, isso é aquilo que a Escritura requer de mim. É o que aconteceu com Daniel, é o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o que aconteceu com vários personagens da Escritura. Mas o senhor falou que a ciência está tornando doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Eu concordo. E o senhor falou que tratam isso com remédio, mas a psicologia ela não utiliza medicamento, porque o psicólogo pode receitar. Então seria descredibilizar a área, que é uma cura pelo falar, digamos assim, a ideia central da ciência. Seria descredibilizar isso? Não, eu creio que não. Quando você vai ter áreas afins, né? Você vai ter a psiquiatria, você vai ter a psicoterapia, né, que está ligada à psicanálise, você vai ter a psicologia, que não pode medicar. Então, em termos, a psicologia vai fazer aquilo que os conselheiros bíblicos fazem, que é conversar, não é isso? Tem um site de um psicólogo, eu esqueci o nome, de vez em quando eu dou uma olhada lá, e há uma briga, mesmo que não muito grande, entre psicólogos e psiquiatras. Os psicólogos dizendo que não deve se dar remédio. Aí eu falei com um amigo meu, eu tô junto com os psicólogos. Ele falou, mas você diz que não gosta da terapia em si. Eu falei assim, eu estou junto na briga de dizer que não é para usar remédio. Quando ganhar essa briga, agora a briga é para dizer o que cura. O que cura é a terapia ao falar. Eu creio que aquilo que Jesus diz é mais importante do que aquilo que Freud disse. Então, quando a gente chega na questão do tratamento, se eu for optar por alguém que me aconselha biblicamente e por alguém que me aconselha com pressupostos seculares, é lógico que eu vou optar alguém que me aconselhe biblicamente. Nós vamos chegar num ponto aí que você vai dizer o seguinte, mas e um não crente? Porque nós aconselhamos crentes. É muito fácil, o crente vai se render à palavra de Deus ou deveria se render à palavra de Deus. Um não crente, era bom que fosse, mas um não crente, ele não tem condições de ouvir a palavra de Deus. Jesus foi muito claro quando disse para os fariseus que eles não iam até ele, porque eles não podem ouvir as palavras. Então o aconselhamento funcionaria ao mesmo tempo que você está evangelizando a pessoa e mostrando que há uma solução em Cristo. A terapia funciona? Muitas vezes funciona, mas como um paliativo, porque ela não vai tocar no problema da pessoa. Se você pegar, por exemplo, uma terapia comportamental, deixa eu pegar um programa famoso da televisão que é a Super Nanny. A Super Nanny ensina a transformar os meninos monstrinhos em anjinhos, né? Dá desespero só de olhar o começo do programa, que os meninos botando fogo na casa, e no final os cordeirinhos. Então, pessoal, tá vendo como dá certo? Ela é comportamental. Então, a gente já viu lá, ela estabelece alguns joguinhos. Então, ela chega lá e bota na parede de casa uma pista. Toda vez que o filho fizer uma coisa boa, ele vai avançar uma casa. Fez uma coisa errada, vai recuar uma casa. Se ele chegar lá em cima, ele vai ganhar um prêmio. Ou seja, aquele menino que era um monstrinho quer ganhar uma bicicleta. Ele tem um motivo muito maior para se comportar. Então ele vai se comportar porque ele quer a bicicleta. O que você ensinou para o seu filho? Você ensinou ele a se comportar? Não, você ensinou ele a ser egoísta. Você ensinou o seu filho que quando as coisas forem boas para ele, quando ele levar vantagem daquilo, ele faz. Você não está tratando o verdadeiro problema da rebeldia do seu filho. E a Escritura faz isso. A terapia não faz isso. Então ela vai funcionar como um band-aid em algo que deve ser tratado mais profundamente. MacArthur, ele vai falar que a psicoterapia funcionaria como um relógio quebrado. Ela dá a hora certa 2 vezes por dia, é o que ele diz. Em termos de diagnóstico, eu creio que eles acertam bastante. Porque o diagnóstico é você observar e dizer, isso está acontecendo por causa disso. O problema é quando vai se tratar isso, porque eles partem de pressupostos humanistas. O homem pode, por si mesmo, conseguir solucionar o seu problema, ou o pressuposto comportamental que vai dizer que o homem não difere em nada do cachorro, tanto que
Se você assistir Super Nanny e assistir o Dr. Pet, você vai ver que é igual. A diferença é que o Dr. Pet trata com o cachorro e a Super Nanny trata com os meninos. Mas o pressuposto é o mesmo. Pode ver que as técnicas são as mesmas, de recompensa ou de punição. Quando você trata com animal é tranquilo. Quando você trata com pessoas, isso é mais complicado. Porque o coração corrupto, ele vai fazer aquilo que é melhor para ele. Então, não é questão de simplesmente desacreditar, mas de dizer que há uma proposta melhor que essa, que é a proposta de Deus na sua palavra. O que é confessionalidade? O sentido mais tranquilo de se entender confessionalidade vem da palavra, né? Nós temos uma confissão de fé. É aquilo que nós cremos. Quando nós falamos em confissão, em credo, diz respeito ao que cremos. A igreja presbiteriana é uma igreja federativa e confessional. Significa que ela é unida por um mesmo sistema de governo, uma constituição, e por uma confissão de fé, no nosso caso a confissão de fé de Westminster. Aqueles que são ordenados na igreja presbiteriana, como diáconos, presbíteros ou ministros, eles prometem então lealdade à confissão de fé. Deveria ser o seguinte: quando alguém é eleito na igreja ou quando alguém vai ser ordenado, ele deveria conhecer o documento, compreender, dizer eu concordo e prometer diante de Deus e da igreja que vai ser fiel àquilo. Mas infelizmente dentro da nossa igreja não é o que acontece muitas vezes. Acontece que a pessoa vai lá na frente da igreja, responde algumas perguntas do pastor, você promete ser fiel? Prometo, não sabe nem aqui, mas ele promete. E quando ele começa a descobrir algumas coisas da confissão de fé, ele começa, não, mas nisso aí eu não creio não. Aí começa a dizer, mas isso é do tempo do século XVI, isso é do século tal, mas isso é na cabeça desse homem que tinha uma outra cultura. Todos os questionamentos que muitas vezes podem ser feitos, mas de boa consciência. O que seria um questionamento de boa consciência no meu modo de entender? Quando eu fiz o meu voto de ordenação, eu procurei ler a confissão de fé e entendi que aquilo ali era uma exposição fiel da palavra de Deus. É assim que nós consideramos a confissão de fé. Isso significa que eu vou crer assim para sempre? Talvez não. Pode ser que em um determinado momento da minha vida eu esteja estudando um assunto e comece a falar, poxa, eu acho que a confissão de fé não está muito correta nisso aqui. Mas aí nós temos dispositivos. Quais são os dispositivos? Eu posso propor mudanças, eu posso propor uma discussão sobre o assunto, eu posso enviar documentos ao Supremo Conselho e tentar mudar aquele ponto. O problema na nossa igreja hoje, em termos de confessionalidade, são pessoas que não se dispõem a fazer isso, não creem naquilo que a confissão de fé diz e começam a ensinar o oposto do que a confissão de fé diz. Nós temos várias igrejas não confessionais quando nós falamos de confissões, das grandes confissões reformadas. Em tese, não há igreja não confessional. Todas as igrejas são confessionais. Todas elas creem em alguma coisa. Pode não ser uma confissão redigida e elaborada como a nossa, pelos teólogos de Westminster, mas eles têm os seus parâmetros. Quer ver? Lembra do discurso de muitos pentecostais dizendo que na igreja presbiteriana você tem uma liturgia pronta e o Espírito Santo não tem liberdade, porque está tudo no papel. Mas eles também têm a liturgia pronta. Acontece tudo do mesmo jeito sempre, eles só não colocam no papel. Então, é uma falácia pensar em uma igreja que não tem uma confissão. Tem, nem que seja a confissão do seu líder. Aquela é a confissão dela. Mas se nós estivermos falando em termos das confissões reformadas, eu creio que a grande vantagem é nós termos um documento histórico de homens que pensaram a fé durante muito tempo. A confissão de Westminster levou anos para ser preparada, por exemplo, e que nos dá balizas muito importantes para que nós possamos viver a nossa fé. Eu creio que essas balizas vão orientar toda a nossa interpretação da Escritura.